Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de convidar todos que estão aí para a gente participar dessa live que vai estar incrível. Lu, que saudade de você, amiga! Também participa da Obra Mulher com a gente. Su, bem-vinda. Érica, diretoria de mulheres. Muito bom ter vocês. Tava aqui falando com a Flávia. Flávia entrou. Vamos ver se eu consigo agora chamá-la. Que eu acho que tinha caído em. Flávia, ela é defensora pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Entrou. Olá, eu estava com Tudo bem? probleminhas técnicos aqui, mas Bem-vindo. consegui. Graças a Deus. Ai, como é que você tá? Tudo bem, Flávia? Na medida do possível, a gente está bem, né? Em segurança, em casa, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, que a gente sabe que são muito importantes nesse momento. A gente tem que obedecer todas essas orientações, né? Com toda certeza. O momento é complicado para todo mundo e a gente não tem muito onde fugir. É um momento realmente que a gente tem que ter muita consciência, porque é extremamente complexa essa doença, né? Tô com vários conhecidos que tiveram, pessoas que perderam familiares próximos, enfim, não é uma coisa que é uma brincadeira, assim, né? Que é algo que dá pra gente ir seguindo a vida normal, como se ela para correr junto, tranquilo assim, não. E, bom, mas a nossa Tá live vai falhando falar um um pouco sobre isso, pouquinho. então, né? Como a gente tá. Oi, Marília, tá falhando um Ih, pouquinho. sério? Tá indo e voltando. Você me ouve bem? Pra mim tá normal aqui. Tô te ouvindo normal. Não, não travou aí nem pra mim. Se aparecer alguma coisa aí, gente, vai falando. Quem tá travando, a minha internet parece que tá 100% aqui carregada no celular. Qualquer coisa vai falando, gente. Travando, quem tá travando, o som sumiu. Pra mim tá tudo bem aqui ainda. Eu, minha Maria, Marília me ouve? Eu não sei se é a minha conexão que tá ruim ou se é a sua, mas a gente vai. Marília? Vai indo. Você tá me ouvindo agora? Oi, Marília. Flávia? Eu tô aqui. Só que ela faz o meu pra mim. Ai, gente. Só foi minha internet e agora. Deixa eu ver se de repente para a sala eu melhoro um pouco. Calma aí, gente. Olha, eu Vamos tô ao vendo muita gente vivo. querida aí nos assistindo. Olha que responsabilidade, hein? Que delícia! E eu aqui ao vivo, mudando tudo de lugar, fica mais perto da internet. Lu, liga para mim, por favor. Vou ter que fazer aqui que tá caindo na internet. Isso aí, vamos nos Gente, adaptando. vê se melhorou aí. Tá um pouquinho melhor. Tá? Nossa, minha internet é tão boa, gente. Não sei o que tá acontecendo. Tá muito sobrecarregada, muita Mas, gente, né? e esse horário nem é o pior, né? Vim aqui para a sala para ficar mais perto do modem, mas estava normal para mim lá. Mas agora está Eu te fluindo aí escuto bem direitinho? agora. Sua imagem não está muito nítida, mas eu te escuto bem. Uhum. Consegue fazer um teste para ver se a nossa internet está ruim? Por favor. Bom, meu nome é Marília, como algumas já sabem, a maioria sabe. Sou advogada, estou na coordenação do grupo de trabalho de enfrentamento à violência. E hoje a gente trouxe a querida Flávia, que é defensora pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela que estava lotada em São Gonçalo, né, Eu, Flávia? E aí agora está na coordenação geral da defesa das mulheres. Então é uma honra ter aqui, né, ter você aqui conosco nessa live, mega importante. E eu tento sem agora ficou Wi-Fi, vou bom, tentar aqui mas sem agora tá Wi-Fi. bom. Então. Ficou? Ah, tá. A Marisa aqui da diretoria de mulheres. Um beijo Beijo, grande, Marisa. Marisa. Muita saudade de você. Nath também tá aí com a gente. A minha amiga e sua prima. Minha prima Ai, querida.
com certeza. Tá horrível? É a minha internet do Wi-Fi. Vou ver se eu tiro aqui, então. Vou tirar. Ouviu, Marília? Quem Minha entrou? mãe Não consumo. melhorou? Minha mãe entrou também, tá aqui. Sim. Tô vendo minha mãe, muita responsabilidade. Mas me fala, Flávia, como é que estão as coisas na defensoria? Como é que está funcionando tudo? O que está Pois é, acontecendo? Como é de que está uma aí? hora para outra, nós todas, né, fomos pegas de surpresa com essa situação de pandemia, num contexto mundial, e a Defensoria Pública não poderia tomar outra atitude que não atender às orientações das autoridades sanitárias. Então, num primeiro momento, todo o nosso atendimento presencial foi suspenso, e quem conhece, né, as instituições do sistema de justiça sabe que a nossa instituição, pela natureza da nossa atribuição, né, do serviço que a gente desempenha, naturalmente são órgãos que formam aglomerações. Né? Então, seria muito importante a gente suspender, num primeiro momento, esse atendimento presencial. Tivemos que nos adaptar a essa realidade e imediatamente foram criados 110 né, que a gente chama, são polos de atendimento remoto, para que a Defensoria pudesse garantir o acesso à justiça, continuasse garantindo o acesso à justiça a toda a população fluminense. Com relação à violência contra a mulher, à violência doméstica, além dos polos de atendimento remoto de todas as outras regiões, né, de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um polo de atendimento remoto específico do NUDEM, que é o nosso núcleo de atendimento à mulher em situação vítima de violência de gênero. Então, o NUDEM fica aqui na capital, mas ele tem atribuição para atuar em todo o estado, para atender vítimas, de mulheres em situação de violência de gênero, em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, o que é esse polo de atendimento remoto? É uma porta de entrada ao serviço da Defensoria Pública, né? Então, se uma mulher entra em contato com o polo de atendimento remoto do NUDEM, é feito esse primeiro atendimento, ela vai ser orientada, vai ser verificado qual é a demanda que ela apresenta para a Defensoria Pública, e a partir daí são feitos encaminhamentos. Se for um primeiro atendimento, que é da atribuição do NUDEM, o NUDEM segue fazendo esse atendimento. Se for um atendimento para uma mulher na comarca de Barra Mansa, que já tem um processo. Então, o nosso polo de atendimento já vai entrar em contato com a comarca de Barra Mansa, com quem o defensor ou a defensora que tem atribuição para esse atendimento, e vai encaminhar para aquele órgão de atuação prosseguir com esse atendimento, com essas orientações. Né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Então é um núcleo, é o par que você falou, vocês chamam, e aí vocês, vendo a demanda, vocês distribuem para onde realmente, de repente, se não for demanda da capital em si, vai distribuindo para o defensor responsável pela causa. É isso, então, se for uma então, demanda, aquele único se for um portal. pedido inicial de, por exemplo, de postular as medidas protetivas de urgência, o próprio NUDEM pode distribuir para outra comarca. Nesse caso, o polo de atendimento remoto do NUDEM já pode encaminhar esse pedido, não precisa encaminhar para outro polo de atendimento. Né? E esses canais são através do WhatsApp, né? Cada polo de atendimento tem um número de WhatsApp, e o atendimento é feito através de mensagens, ou por meio de e-mail. Né? Todos esses canais podem ser encontrados num site que a Defensoria criou, o endereço só um minutinho.
É coronavírus.rj.def.br, né? Se tiver dificuldade, se esquecer esse endereço, acessa o site da própria Defensoria, que já vem logo na entrada já tem o link para esse canal. E ali dá informação de todos os polos de atendimento remoto, inclusive de plantão noturno e plantão de final de semana. Legal. Muita gente querida aí entrando. Nossa presidente também da OAB Mulher, Rebeca Servaz, entrou. Falei dela Beijo, um pouquinho Rebeca. antes. Da Brasil também, nossa secretária adjunta. Eu vi a Matilde ali James Walker também, também está aí. minha parceira, Sim, subcoordenadora de defesa dos direitos da mulher e coordenadora do NUDEM. muito legal, muita gente bacana aí, gente. Um beijo de todos vocês aí. Tá sendo uma honra fazer essa live. E o que você tem sentido assim que tem acontecido nesse tempo? Se tem sentido um aumento das demandas, ou você acha que de repente essa questão dessa mudança da forma de atendimento? Porque, querendo ou não, na questão da violência doméstica, acaba muito mais mulheres procurando a defensoria pública, ainda mais que a gente está com problema nas delegacias, né? Então as delegacias só estão fazendo registros urgentes e algumas, né? Alguns inspetores aí estão fazendo corpo mole nos atendimentos e é muito importante a gente denunciar esses maus servidores. Eu tenho recebido várias denúncias, né, de pessoas que estão tentando fazer registro de ocorrência, inclusive de crimes de ameaça e não estão querendo fazer, mandam fazer online porque não seria urgente. Se a ameaça não é urgente, a gente fica na dúvida o que é urgente, né? E aí a defensoria acaba também ficando sobrecarregada, né? Lembrando que quem entra com processo de violência doméstica normalmente vai pela delegacia, que vai para o JVD, Juizado de Violência Doméstica, pode vir por MP também, pode vir pelos advogados, né? E aí por isso essa live aqui, e a Defensoria Pública que é o advogado público, né? E o que você tem sentido assim nessa demanda agora? Como é que tem sido Então, aí essa logo demanda que para tudo você? isso começou, a gente ficou muito preocupada e muito apreensiva. Todos os integrantes da rede de enfrentamento à violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha define essa integração operacional entre as instituições do sistema de justiça, a OAB, os centros especializados, as instituições de segurança pública. Isso foi uma grande preocupação, porque a gente teve notícias de que em outros países houve um aumento muito grande da violência contra a mulher, né? Vários fatores contribuem para esse aumento da violência. Mas a gente tem que observar algumas questões, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, todo mundo sai para trabalhar e atualmente nós todas estamos confinadas dentro de casa com nossos familiares. As crianças não vão para a escola, as mulheres não saem para trabalhar, ou aquelas que não saíam para trabalhar durante um período do dia ficavam sozinhas nas suas residências, desempenhando suas tarefas domésticas. Os companheiros, maridos, conviventes saíam para trabalhar e a gente tinha esse período diurno de uma aparente tranquilidade. As mulheres que já vivenciavam uma situação de violência tinham essa aparente tranquilidade durante o dia, né? A gente recentemente divulgou o resultado de uma pesquisa com o perfil das vítimas de feminicídio, né? E dentre as características desse crime, foi identificado que a maior parte, o maior número de feminicídios ocorre no período noturno, indicando que é no período de descanso, quando todos nós retornamos do trabalho, né? Estamos nas nossas residências para o nosso descanso. Isso mostra que esse é o horário que as mulheres estão mais vulneráveis dentro do seu ambiente doméstico para a ocorrência desse tipo de crime. Agora, esse horário... Eu ouvi muito relato de várias delegadas falando que um dos piores dias na delegacia é na segunda-feira, que aí passa o final de semana, o pessoal bebeu mais e aí acaba explodindo mais. Gente, só lembrando que as explosões não são por conta da bebida Exatamente. alcoólica, nem por uso de drogas, nem nada por conta disso. Ele já era uma pessoa violenta e aí ele apenas se sentiu Mais na um gatilho, liberdade né? de É mais um explodir gatilho. tudo.
né? E Exato. aí, essa É. situação... Você também fez isso? Na Não segunda? entendi. Na segunda-feira você também sente Também, esse eu aumento? atualmente estou afastada, né, da minha titularidade do órgão de atuação, mas segunda-feira era o dia mais movimentado mesmo do atendimento, né? Com essa Entendi. situação da pandemia, a gente percebe que houve esse período de vulnerabilidade da mulher ficou mais, se alongou, né? Não é só no período da noite que essas mulheres estão em maior vulnerabilidade, né? E existem outros fatores outros gatilhos para aumentar esse tensionamento no ambiente doméstico, né? Principalmente aquele ambiente que já era permeado pela violência. Um deles, a bebida, como você falou, as incertezas com relação à sua situação econômica, né? Muita gente naquela dúvida se continua com vínculo empregatício, se vai perder o seu emprego, as pessoas que têm que buscar os benefícios do governo federal e que estão tendo dificuldades. Então, uma série de fatores que vêm contribuindo para o tensionamento nas relações domésticas, né? A gente se preocupa aí muito com a mulher em situação de vulnerabilidade, mas a gente sabe também que crianças e adolescentes também estão mais vulneráveis, que já sofriam essa violência no ambiente familiar, estão mais vulnerabilizados nesse momento, né? E atento a isso tudo, o que vem acontecendo com os serviços da rede, né? Todos nós, vocês também advogados, nós limitamos o nosso atendimento a canais remotos, né? São atendimentos virtuais, através do WhatsApp, através de e-mail. E a gente sabe que a mulher em situação de violência já tinha, numa situação de normalidade, já encontrava muita dificuldade para acessar os serviços da rede, né? Todo mundo escuta muito falar da delegacia de polícia, as mulheres são muito estimuladas a denunciarem, né? Denuncie, registre ocorrência, mas a gente tem outras portas de entrada que não só a delegacia de polícia. Isso é muito importante porque a mulher não pode ficar limitada, a proteção à mulher não pode ser limitada a essa única porta de entrada, né? Muitas mulheres querem buscar as medidas protetivas de urgência, mas não querem registrar a ocorrência, não querem se socorrer do sistema de justiça criminal. E não existe essa condição na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha não nos condiciona a buscar as medidas protetivas somente quando há um registro de ocorrência. Então, a gente pode postular. Ainda bem, É né? muito importante isso, até porque nem todas as mulheres têm a tranquilidade de ingressar numa delegacia de polícia, né? Muitas mulheres têm receio porque elas já vivem situações de violência institucional, já vivem dificuldade, vivem em territórios conflagrados e não acreditam nessa alternativa para a sua própria segurança, para buscar a sua segurança, né, para acionar. E a preocupação dos outros lados, né, amiga? É assim, preocupação de, eu vou prender o pai dos meus Exatamente, filhos, é, eu vou... as preocupações delas são tão diversas, gente. Mas aí como é que eu vou me sustentar se ele estiver exatamente, preso? Como é que... a punição social, né? Porque a mulher ainda é muito vitimizada, ainda é muito humilhada. A mulher que é sempre errada pelo término de casamento nunca, né, ou pelo menos socialmente ainda não é um homem, então a gente ainda precisa mudar muito essa questão dessa mentalidade, porque a mulher já se sente mal porque ela que sim, terminou, né, o relacionamento, né, porque ele nunca fez nada, ele pagava as exato. Mas contas, isso que você está né, falando, aí de vez em quando, elas ainda não têm uma consciência plena de toda a violência que elas viveram, né, então assim, é muito difícil, não dá para julgar quem não quer acessar exatamente. via delegacia. Tem essas opções e ainda bem que existem essas Isso que outras você falou é opções. muito fruto de uma cultura patriarcal que também permeou toda a nossa legislação. E aí, aproveitando para voltar um pouco quando você comentou da dificuldade que algumas mulheres encontram na delegacia de polícia para registrar, né? Nem só os integrantes das instituições da segurança pública produzem essa revitimização, têm olhares julgadores, mas também
muitos integrantes do sistema de justiça, né? Da própria Defensoria, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então a gente precisa de uma mudança de olhar, né? A gente precisa de uma sensibilização maior de todos esses profissionais, principalmente os que integram a rede de enfrentamento à violência, de uma sensibilização com relação às questões de gênero e também das questões de raça, porque a gente sabe que as mulheres, quando a gente vai olhar os dados de violência, os índices de violência contra a mulher, aquelas violências mais graves atingem muito mais as mulheres pretas e pardas do que as mulheres brancas, né? E a gente sabe que as mulheres brancas têm muito mais facilidade para acessar todos esses mecanismos que levam à sua proteção, né? As mulheres negras, as pretas e pardas que moram principalmente nesses territórios conflagrados, têm muito mais dificuldade de buscar os atendimentos na rede de enfrentamento, né, nos órgãos que fazem o atendimento. Essa é uma verdade tão absoluta, assim, triste, na verdade, né? Eu consegui doações e doei 10 cestas básicas semana passada, e semana a gente vai estar doando mais. E aí, das 10, 9 mulheres eram negras, uma branca e 9 negras. E aí, umas delas estavam até assistindo a minha live, depois ela veio falando que ela e outras meninas assistiram no mesmo celular porque não tinham o celular. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, né? Assim, nesses tempos ainda tem muitas mulheres que não têm celular, não têm acesso à internet. E isso me preocupa muito, porque a gente acaba vendo que a violência acaba se perpetuando. E numa época que a gente está precisando fazer tudo online, é desesperador, né? Mas espero que a gente consiga passar por isso o quanto antes e que o sistema público e todas essas instituições possam abraçar essas mulheres de alguma forma e possam ter acesso e não fiquem sofrendo essas violências que, infelizmente, de forma reiterada, né? Eu, como vocês sabem, também vivi a violência doméstica e eu sofri tanto na delegacia, né? Na primeira vez que eu fui, não deixaram fazer o registro de ocorrência, eu era ainda estagiária de direito. Depois também no processo de pensão, eu também fui obrigada a fechar um acordo depois de 3 horas de audiência, ou seja, a própria instituição do Tribunal de Justiça que deveria me acolher me fez fechar um acordo que não foi cumprido, mal delineado, não tinha multa, ou seja, eu ainda fui vitimizada ainda mais uma vez pelo sistema e ainda sou mulher branca, né? Que ainda pude pagar uma advogada para poder estar comigo e quem não tem condição nenhuma. É o quão mais ainda é pisoteado pelo sistema, né? E aí também lembrando das mulheres com deficiência física também, né? Que ainda é um outro grau ainda de também vulnerabilidade, de necessidade de pensarmos ainda em relação a isso tudo. Mas pode continuar aí falando, que eu só fiz um Mas parênteses muito importante aqui. esse seu parêntese, né? O quanto a gente tem que se adaptar para compreender as diversas realidades de todas as mulheres. E também incluindo, aí, aproveitando que você mencionou a importância da gente falar sobre as mulheres com deficiência, a gente também tem que pautar todo esse nosso debate com as mulheres, levando em consideração as mulheres trans e travestis, né? A Lei Maria da Penha protege também as mulheres trans e travestis, e a gente tem que ter sempre esse olhar sensível para essas mulheres que também estão numa situação de maior vulnerabilidade, né? Uma preocupação, estava conversando com a Letícia Furtado, minha colega do Nudiverses, ela está muito preocupada com as mulheres trans e travestis, e também com as mulheres profissionais do sexo. Então, ela está me provocando para a gente fazer uma atuação conjunta em favor desse grupo que está mais vulnerabilizado nesse momento da pandemia, né? Elas estão sem exercer sua atividade laborativa e além de tudo, estão mais expostas aos assédios, à violência, porque estão submetidas a um ambiente muito inseguro nesse momento, né? E com isolamento social, ninguém, não tem quem olhe por elas, quem denuncie as violências que elas estão vivenciando, né? A gente precisa provocar uma política em favor desse grupo também.
né? Ó, a diretoria de mulheres já está dizendo aí, queremos ajudar nisso. Nós da OAB, nós temos uma preocupação muito grande nisso, nós temos uma comissão também da diversidade com o doutor Henrique, que também é um parceiro nosso aqui da OAB Mulher, da diretoria de mulheres. É extremamente importante porque o Brasil ainda é um dos países que mais mata pessoas trans, né, no mundo. Existe todo um preconceito absurdo em relação a eles e ainda também sofrem violência doméstica, né? Eu, quando falo mulher, eu já nem penso mais em cis, né? Eu já penso todo o gênero mulher e é para esses que a lei realmente é É porque aplicada. você já está Mas é muito trabalhada importante, não só para na sensibilidade de gênero, né? já palestrei com a Letícia também, ela é um amor de pessoa, fantástica, lá na Cândido Mendes do Rio. Uma saudade de palestrar assim nesses eventos, né? Mas a live a gente vai É. encontrando o pessoal também assistindo E gostoso. Tem uma quando pergunta você lê a aqui. pergunta, eu vou aproveitar só para voltar um pouquinho, que você tinha comentado da preocupação das mulheres não terem acesso à tecnologia, né? Poucas têm telefone celular. Todo o atendimento está sendo realizado através de WhatsApp e e-mail, e aí a gente tem duas preocupações com relação a essa forma de atendimento, e a gente vem pensando estratégias para ampliar esses canais de comunicação. A primeira é que a mulher que vivencia a situação de violência, que está em isolamento, em distanciamento social, né, cumprindo o distanciamento social, ela está ali sob controle, em tese, do seu agressor. E provavelmente esse agressor vai controlar todos os canais de comunicação que essa mulher pode ter com o mundo externo, né? Isso é um dificultador, a gente tem que ter isso em mente e talvez trabalhar, fazer alguma campanha, os vizinhos estão mais em casa, ouvindo alguma coisa diferente, disca 190, busca orientação no próprio 180. Olha, minha vizinha, eu estou ouvindo os barulhos na casa aqui dos meus vizinhos, me parece que ela está numa situação de violência. O que eu posso fazer para ajudar essa mulher que está numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Que está em vias de sofrer uma violência mais contundente, né? E a nossa... Aqui no condomínio, eu tenho um grupo de mulheres já de WhatsApp, somos 3 blocos aqui, é um condomínio muito bom. E aí eu no grupo de WhatsApp eu já coloquei lá a mensagem, quem precisar de ajuda, procura apartamento tal, bloco tal, ou me ligue no telefone, enfim, à disposição aí para ajudar. E eu achei tão interessante, porque eu já tinha visto um cartaz que alguém tinha colocado, até divulguei nas redes sociais também, da superação e tal, e da UAB também. E aí o pessoal, no grupo mesmo de WhatsApp, o pessoal, no meu também. Aí a outra, eu sei lutar, pode entrar na minha casa que eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa. Vamos criar um código, o código é Criar um esse. código é super importante. E Enfim. aí criar uma ponte de comunicação de quem está em segurança, né? Entre essa mulher que está em vulnerabilidade e quem está em segurança e está ao redor, pode ser a comunicação com essas instituições que integram a rede, né? A gente tem que pensar agora em criar pontes. Como a gente vai viabilizar o acesso dessas mulheres, né? E aí, essa é uma das preocupações, e a outra são aquelas milhares de mulheres que não têm acesso à tecnologia, né? Não têm acesso à tecnologia porque é caro, elas não conseguem, ou até mesmo têm um telefone, mas têm dificuldade em de escrever mesmo, né? Então a gente tem que ampliar. E falar o que aconteceu, né? Já é difícil. Escrever, né? Você estava me falando também que está tendo muita dificuldade no preenchimento do registro de ocorrência, né? Justamente, e aí eu estava conversando com a delegada e ela me falou assim, Marília, tem muita gente colocando assim, ele me bateu, ponto. E aí ele me bateu, aí anularam o registro de ocorrência porque não tem dados mínimos de Aqui no informação, Rio né? a gente tem Então essa é importante vantagem. colocar todos. A gente tem essa vantagem do registro online, mas, por outro lado, é muito difícil para a mulher que já está vulnerabilizada pela agressão conseguir concatenar as ideias para escrever nesse registro online, né? Eu não estou narrando um furto. Se eu for furtada ou assaltada ali na rua, eu já vou escrever nervosa, né? Com medo, trêmula, já vai ser difícil. Quanto mais uma mulher que vivencia esse tipo de violência, né?
chega totalmente desestabilizada. Eu falo por mim porque, assim, eu estava no nono período da faculdade, não tinha condição alguma de. Eu nem sabia o que estava acontecendo para começo de conversa. Estava no meio de uma depressão horrível e expulsa da minha própria casa sem ter para onde ir, então minha cabeça estava perdida. Então, assim, eu hoje saberia escrever, mas hoje, depois de curada, depois de poder falar à vontade Tudo sobre isso, mas na superado, época né? eu não ia conseguir. Na época eu não ia conseguir falar, mesmo tentando expressar, eu não ia conseguir falar exatamente tudo o que hoje eu poderia falar, uma consciência muito maior, né? Depois de também ter estudado a questão da temática, depois de ser militante aqui no tema. Enfim, é algo muito diferente, por isso que é muito importante que os advogados, né, os defensores, a gente possa também auxiliar essa população de como falar e traduzir, às vezes, em miúdos, né, aquelas palavras, né, porque é muito difícil. Mas voltando aqui para a pergunta, a Márcia perguntou, Flávia, nos atendimentos da Defensoria Pública, qual tem sido a maior demanda das mulheres que relatam a violência? O acesso ao serviço e as medidas protetivas. Qual tem sido a maior demanda, assim, qual violência e qual medida protetiva Na tem sido mais verdade, o nosso requerida, né? maior número de atendimentos é as mulheres que já têm processo, querem orientações do que está acontecendo com aqueles processos e o que elas podem fazer a partir de agora, né, com esse novo momento que a gente vivencia. A gente tem uma questão muito grande que os juizados especializados de violência doméstica, os processos são físicos, né? E o Tribunal de Justiça, nesse regime diferenciado de trabalho, estabeleceu um plantão para as urgências. E como todos os processos de violência doméstica, salvo alguns juizados como Niterói, já estão começando com processos eletrônicos, São Gonçalo, agora eu não me recordo todos, mas na sua grande maioria, com relação aos processos físicos, mesmo aquelas mulheres que já têm medidas protetivas, se foi fixado um prazo para reavaliar a necessidade de manter essa medida, a gente tem que peticionar para o juiz de plantão, né? No primeiro momento a gente estava fazendo assim, e alinhando com a rede, com o próprio Tribunal de Justiça, a gente está começando a peticionar nesses processos já existentes de uma outra forma, né? Diretamente para as serventias, mas ainda é muito difícil Mas por por e-mail, e-mail, mas é muito difícil porque os juízes também estão em trabalho remoto, não têm acesso a esses processos físicos, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que encaminhar tudo para o juízo de plantão. O Tribunal de Justiça estabeleceu um plantão diferenciado aqui na capital para os casos de violência doméstica. Isso trouxe uma agilidade muito maior, né? Antes, os casos de violência doméstica estavam sendo apreciados no plantão geral. Então, era um volume muito grande de processos, pensando que só a delegacia de polícia já distribui muitos pedidos de medida protetiva, né? Isso trazia um volume muito grande para apreciação pelo juízo do plantão, né? Então, agora, nesse plantão diferenciado, tem o juiz para as causas criminais, um juiz para as ações cíveis e uma juíza da violência doméstica, né? São quase todas, os juizados especializados são juízas, né? Elas estão se revezando nesse plantão da capital, tá? Dos juizados da capital e regionais. e seria uma ideia que seria maravilhoso se pudesse perpetuar, né? Porque ter um juiz dentro de um plantão, e a gente teve um aumento agora, saiu noticiado em 50% no plantão judiciário de mulheres vítimas de violência. Então, seria incrível se a gente conseguisse manter isso pós-corona depois também, porque ter um juiz sensível à Faz causa toda de a gênero, diferença. à violência doméstica, faz um É. Ano plus passado, o muito CNJ bom. divulgou uma pesquisa que foi realizada junto com o IPEA, para identificar as dificuldades na aplicação da Lei Maria da Penha, né? Até essa data.
E dentre as dificuldades apontava justamente isso, a falta de sensibilidade para as questões de gênero dos integrantes do sistema de justiça, sobretudo do Poder Judiciário. Né? Tem uma parte da pesquisa que a própria pesquisadora narra uma audiência que ela assistiu. E essa mulher é revitimizada por todos os que estão presentes ali naquela audiência, tanto pelo advogado da parte contrária, quanto pelo promotor de justiça e pelo juiz. Então é muito importante saber disso, que o CNJ está preocupado também com essa questão, está atento para essa questão. Existe uma resolução que disciplina a política judiciária nacional, né, com relação ao enfrentamento à violência. Acho que nós, defensores públicos, advogados, a gente tem que se socorrer à resolução 254 do CNJ para quando acontecer uma situação dessa, como você vivenciou na sua vida privada. Né? A gente hoje em dia tem uma resolução do CNJ cuidando disso e é muito importante a gente usar essas ferramentas, né, para sensibilizar todos os atores do sistema de justiça. Com certeza, é algo que é fundamental citar nas nossas petições, essa resolução extremamente relevante, porque a gente precisa evitar a todo custo. Nós que somos ali para garantir o exercício da cidadania, o exercício de uma vida liberta de violência, a plenitude, né? A gente está ali para tentar garantir isso para a vida daquela mulher. Então é importante a gente tentar também peticionar essa conscientização de gênero, dessa questão, colocar isso nas petições. Eu tenho visto algumas petições da Defensoria Pública e vocês realmente têm feito um trabalho muito lindo, assim. Eu tive gente, assim, pessoas que tinham até um poder aquisitivo muito bom, mas na hora que saiu não tinham condições nenhuma, e aí foram assistidas, porque vocês também assistem essas pessoas, né, numa situação dessa, e outras também, né? E aí eu li a petição e falei assim, nossa, como tá bem embasada, como tá bem feita, assim, eu falei, aí ela, porque a Defensoria Pública não é boa, eu falei, não, mas ela é excelente, você não tá entendendo, tá muito bom o trabalho dela. Então é gratificante também ver um serviço público também sendo bem prestado e sendo efetivo na vida das mulheres. Assim, vocês estão de Obrigada, parabéns aí obrigada. nesse sentido também. Foi bom você ter comentado isso com relação à violência contra a mulher, a violência de gênero. A gente leva em consideração a vulnerabilidade social, né? A Defensoria Pública atende as pessoas que não têm condição de pagar advogado. Né? A gente usa como parâmetro a hipossuficiência econômica, mas a gente também tem esse outro parâmetro da vulnerabilidade social. Né? E a mulher que está vivenciando uma situação de violência, ela pode buscar, no primeiro momento, o serviço da Defensoria Pública. Né? A própria Lei Maria da Penha já tem um artigo que ela determina que a mulher em situação de violência pode acessar os serviços da Defensoria Pública. Então, a gente pode, no primeiro momento, fazer esse atendimento, a mulher se recuperando, eu gosto muito de falar, resgatando a sua autonomia, né, e o seu poder de decisão, e aí o pessoal fala do empoderamento. Eu evito um pouco o empoderamento, que eu acho que às vezes essa palavra foi um pouco desvirtuada, né, da sua... Você que milita aí entende o que eu estou querendo dizer, por isso que eu gosto de falar de... Um puxa para um lado, outro para o outro, e às vezes a questão fica e aí muito eu limpa, gosto né? muito de falar disso, de resgate da autonomia. A mulher resgatando a autonomia, algumas vezes eu ouvi no meu atendimento, não, doutora, obrigada, eu agora já sei o que eu tenho que fazer, eu vou contratar uma advogada e posso seguir como advogado o meu processo. Não tem problema nenhum. É normal, é natural, a Defensoria Pública, a gente tem um atendimento muito grande, né? Isso não nos ofende, não nos chateia, muito pelo contrário, eu fico muito feliz em saber que aquela mulher resgatou a sua autonomia e pode tomar as decisões, tomou o pé da própria vida e pode decidir por ela mesma, né? É isso que a gente quer fortalecer o tempo todo, que todas as mulheres tenham condições, capacidade todas nós temos, mas que tenham condições de exercer livremente a sua autonomia.
Aí eu achei interessante aqui o comentário da Alice, também, que é advogada. Ela falou que no TJ do Rio Grande do Sul eles estão renovando automaticamente. Seria muito bom se a gente tivesse aqui no TJ também do Rio essa determinação. Até porque a lei nem fala, para começo de conversa, né? A lei já nem Exatamente. fala que tem que colocar limite nessa concessão de medida protetiva. Então, os juízes estão inovando, de certa forma, a lei e colocando uma temporalidade. E aí, agora, nessa situação que a gente está numa situação de exceção, e ainda sem muita previsão de quando vai realmente voltar uma normalidade, porque até o CNJ deu a data para os processos físicos dia 15 de maio, mas podendo Sim, ser prorrogado, então na efetividade a gente não sabe quando vai voltar ainda. Seria muito importante se a gente conseguisse isso. E dando um spoiler aqui, a gente vai ter a doutora Caterine agora, semana que vem, conosco aqui de novo na live. De novo não, né? Porque eu já falei de com ela em novo na outros lugares. temática, né? Da live aqui da Nova, vai ser a primeira vez. A gente vai estar com ela aqui agora Caterine no dia 4 também, maravilhosa, nesse mesmo horário, né? maravilhosa. 15 anos. Vamos dando as sugestões, gente. Vamos aproveitando, porque ela também faz parte, ela é presidente, né, do grupo de trabalho de feminicídio, então vamos dando ideias, porque cada um vai provocando aqui, a defensoria ali, o Pois AB é. aqui, Então, e a gente aproveitando vai. para falar em provocação, preocupada com essa questão dos prazos das medidas protetivas, principalmente que essa é uma das maiores demandas que a gente vem recebendo nesse período de atendimento diferenciado. É, como foi feito em São Paulo também, houve uma recomendação aos juízes, acho que a própria Corregedoria recomendou aos juízes que tornassem as medidas permanentes durante esse período. Nós fizemos um ofício também à COEM, né, que é a Coordenadoria do Tribunal de Justiça, que trata dessa temática, mas ainda acredito que eles tenham encaminhado a corregedoria, mas não houve resposta. Se a OAB Mulher quiser corroborar com esse pedido, acho que a gente ganha forças e é importante a gente somar aí, nessa luta, né, na defesa dos direitos das mulheres. Anotada aqui, a Rebeca eu acho que também está online ainda, mas se ela não tiver também ainda, depois eu passo para ela. Eu acho que é uma boa iniciativa que a gente precisa reverberar nesse nosso estado aqui, que também tem acontecido muitos casos de Covid, né? Então, e aí expor a pessoa de ter que sair correndo atrás de uma defensora pública, ficar preocupada. Aí às vezes vai até o atendimento e nem está tendo atendimento Presencial, exato. privado, então você coloca em risco na sua vida para tentar chegar ao sistema de justiça, porque não vai olhar no site primeiro. Normalmente ela vai até lá, não, eu tenho que fazer porque é emergência, eu tenho que renovar, e aí vai dar de cara com o portão Exatamente. fechado. Então, se a gente tivesse algo nesse sentido, acho que seria muito mais divulgado e também melhor para a Sim, própria vítima, né? da E mesma para a gente, forma, né, a como questão da advogado. exigência de registro de ocorrência para apreciação de pedido de medida protetiva. É outra exigência que não existe na lei, né? Então, a gente pode atender, vocês Sim. podem atender seus clientes, a gente pode atender as nossas assistidas e encaminhar, independentemente de qualquer registro de ocorrência, o pedido de medidas protetivas, né? E aí seria muito bom também uniformizar esse entendimento de que a lei não exige o registro de ocorrência, né? Quando a gente faz uma exigência dessa, a gente está deslegitimando a palavra da mulher, né? Existe essa característica quando a gente trabalha Sim. com violência de gênero, desqualificar, a gente tem que qualificar, valorizar mais a palavra da mulher. Por que eu preciso de um registro de ocorrência onde vai estar narrado exatamente aquilo que ela contou na delegacia de polícia, mas vai ter a assinatura de uma autoridade policial? Né? Então, é como se não tivesse valor a palavra da mulher, se não fosse é, chancelada por uma autoridade policial ou por qualquer outra autoridade. Né? A gente precisa dar especial valor à palavra da mulher. Com toda certeza. Eu estava aqui lembrando de algumas falas ainda machistas, né?
Mas tem muita mulher que mente. Ai, gente, não aguento mais São os ouvir isso. estereótipos, né, que ainda prevalecem. E toda a legislação internacional que o Brasil, o Estado brasileiro é signatário, se comprometendo a erradicar qualquer forma de Erradicar. discriminação, você que estuda, né, uma estudiosa, né, Marília, está lá na Convenção CEDAW, que a gente tem que trabalhar para se livrar dessas expressões estereotipadas, né? Principalmente no sistema de justiça, a gente não pode reproduzir esses estereótipos de gênero. Senão não é justiça, né? Senão a balança não está Continua equilibrada, a desequilibrado. justiça não vai estar É certa, uma né? igualdade desigual Então mesmo, né? é A igualdade é no papel, mas na total. prática não existe, se a gente for por esse caminho. E a gente está aqui para tentar equilibrar, né? Como operadores do direito, a gente tenta equilibrar e é por isso que é tão importante a gente colocar realmente essas questões todas na petição, porque quanto mais a gente vai falando, mais eles vão tentando, vão ter que aprender com isso, né? Eu estava até no lançamento da sexta vara, do juizado de violência doméstica lá da Caterine, e aí estava lá a doutora Adriana, a gente estava conversando, e aí a gente já tinha conversado numa roda aqui da OAB Mulher, você estava junto naquela roda, de a gente fazer uma câmara específica para a violência doméstica. Ela falou que já tem pensado nisso, mas que ela está avançando, mas que ainda não conseguiu. Mas a gente vai construindo, né? A gente vai avançando aos poucos e quem sabe daqui a pouco a gente consegue ter uma segunda instância também especializada, né? Isso seria extremamente relevante, importante, porque aí você também tem pessoas conscientes e aí podendo trabalhar essa questão também na segunda instância. Porque se a gente faz na primeira instância todo esse trabalho de gênero, né, desse recorte, desse entendimento da violência doméstica, e aí quando recorre não tem esse entendimento, aí a gente fica também num limbo aí do que vai ser, se vai diminuir, vai mudar, e aí até transitar, e aí muitos crimes acabam também prescrevendo, enfim, é todo uma questão muito caótica, a gente precisa de rapidez e precisamos também de uma segunda instância Sim, entendida até do porque assunto, vão né? para as varas, para as câmaras criminais, né? E a gente, olhando a Lei Maria da Penha como um todo, ela não se resume a uma lei penal, né? Uma legislação multidisciplinar, interdisciplinar, que nos tira das nossas caixinhas, né? Ela mexe com aquelas nossas estruturas que nós já estamos acostumados de trabalhar só com direito penal, só com direito civil, com direito de família, infância, né? Ela junta tudo isso. É um bolo de tudo, né? Até divórcio tem, Exatamente. gente. E quando a gente dá esse olhar só para o aspecto criminal da Lei Maria da Penha, a gente muda todo o enfoque, né? A gente vai passar a valorizar o réu, que é o sujeito, a gente traz uma interpretação para o lado masculino da lei, tirando o protagonismo das mulheres, né? A gente tem que entender que é uma legislação protetiva e preventiva. E aí a gente tem que ter como protagonistas as mulheres. A gente tem que fazer toda essa interpretação dessa legislação com o olhar das mulheres que podem vir a vivenciar ou que já vivenciam essa forma de violência. Na superação, ainda tem gente que me pergunta, eu tenho a página da superação da violência doméstica, e tem gente que ainda me pergunta, mas vale para homem? Eu falei, gente, a gente ainda tem que dizer que a Lei Maria da Penha é só para mulher, ainda precisa explicar, né? Ainda precisa divulgar isso. Até teve gente aqui falando agora, vocês têm que divulgar também que a medida protetiva não precisa do registro de ocorrência. Eu já venho falando sobre isso já há um bom tempo. Quem nos segue também nos eventos da OAB Mulher, com certeza também já está por dentro. Mas é aquela coisa, a lei ela é híbrida. Muita gente, quando eu me formei ainda, não tinha conhecimento realmente específico da área. Era criminal, falando da parte criminal, mudou isso, mudou aquilo, pouco se falando da medida protetiva, muito menos das formas de violência. Então, a gente realmente precisa repensar e divulgar mais, porque muita gente se formou sem o É conhecimento dessa verdade. lei e aí acaba falando de uma forma errada ou até atuando de uma forma errada, né? É muito triste quando a gente vê pessoas aplicando de forma errada a lei e falando, mas aconteceu, eu já vi casos, né, de pessoas, por exemplo,
o padrasto batendo na filha, e aí foi fazer o registro de ocorrência. Ah, mas isso não é violência doméstica. Então, estava na lei que era. Então, Então, é isso é que é importante, muito legal da Lei Maria é da Penha. importante Assim, falar. o padrasto bater não é legal, mas o que é importante? Existem algumas violências que podem até suscitar alguma dúvida se há uma relação hierárquica de poder, se é uma violência de gênero ou não, né? E aí, a própria Lei Maria da Penha, ela já estabelece que na estrutura do juizado de violência doméstica tem uma equipe técnica multidisciplinar. Então, antes de extinguir qualquer processo, né, de declinar da competência, a gente tem que aproveitar essa equipe técnica qualificada e sensível às questões de gênero. Às vezes, eu não tenho o conhecimento técnico que me ajude a compreender todas as formas de violência. Mas existem profissionais que estão ali integrando essa rede e que são muito importantes para a gente poder compreender essa complexidade da violência contra a mulher. Então, antes de qualquer coisa, vamos provocar essa equipe técnica, né? Pedir um estudo psicossocial da equipe para compreender se essa violência, às vezes, uma questão entre irmãos, né? A gente vê muito na prática o processo ser extinto porque é uma briga entre irmãos, é uma briga patrimonial. Aliás, esquecem muito que a violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica e familiar também, né? E aí extinguem dizendo que é uma questão patrimonial e não é da competência do juizado da violência doméstica e familiar. Então vamos provocar a equipe técnica se é só uma questão patrimonial ou se já existia alguma questão estrutural que fomentou essa forma de violência ali, né? De que forma foi a criação É dessa muito. família, né? Como é que era tratado o irmão e a irmã. Eu falei uma violência psicológica, né? As pessoas. Ai, gente, a gente que vai trabalhando, né, muito sobre essa questão, a gente vai começando a ficar meio revoltada, porque a gente fala, e às vezes muita gente ainda sofrendo com isso e ainda desprezando, principalmente a questão da violência Uhum, psicológica. Eu vejo muito desprezo ainda do que ela realmente significa, né? Então as pessoas olham, ah, bateu, não bateu, ah, então é é, violência, né? E quem é imperador do direito, principalmente, precisa estar atento que a violência não é apenas física, mas também psicológica, moral, né? moral, patrimonial, sexual, né? Existe aí o estupro marital. Então a gente precisa pensar que a gente não pode estar dentro dessa caixinha machista e não atender a mulher, porque a violência jamais poderá ser normalizada. Ela não pode ser considerada normal. Eu estava participando de uma reunião semana passada da ONU Mulheres e aí eu achei muito interessante uma das falas e eu gravei isso, acho que no meu coração, não esquecerei mais. E aí ela falando assim, a gente precisa entender que o assunto violência doméstica, o assunto de violência contra a mulher, ele é tão essencial quanto luz, água, quanto a internet, quanto o telefone. É um serviço essencial, não podemos ficar sem. Porque as mulheres, nós já somos o terceiro país que já morre mais mulheres, então a gente não pode simplesmente fingir, fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. A gente precisa sim atuar na frente, atuar no combate realmente dessa violência, enfrentar essa violência doméstica, ainda que está muito existente, ainda muito latente nas nossas vidas e ainda muito Uhum, escondidas, né? Muitas famílias também de uma classe social alta não entram na violência doméstica porque não querem se expor, mas viveram rios de violência doméstica, né? Não é uma violência que atinge só pobres ou classe média ou a classe rica também vive, né? Porque o machismo, infelizmente, está em todos os lados. Então, a gente precisa realmente ter um olhar muito amparado para essas vítimas e para essas é pessoas. verdade. Se a gente for parar para pensar toda a nossa construção normativa aí, como eu já disse no início, né, a gente tem uma base patriarcal na nossa legislação. Até pouco tempo atrás, e aí eu vou falar de década de 60, e isso é pouco tempo, sim, a mulher não era plenamente capaz.
né? Nós não poderíamos trabalhar, tudo que a gente faz hoje a gente ia depender da autorização dos maridos. Isso é uma situação que ainda persiste na memória social. Não existe mais na legislação, mas persiste na memória social. A pouca representatividade política de mulheres, né? Quantas mulheres a gente tem aí exercendo cargo de poder no nosso parlamento, né? Essa baixa representatividade política ainda é um reflexo disso tudo, né? A mulher teve que lutar muito para... Nova mulher é que a gente tem um GT só para Eu isso, para falar sei, disso, de mulheres na política. É um orgulho, porque realmente é uma bandeira que a gente precisa levantar. Nós, inclusive, estamos em ano eleitoral e nós precisamos eleger mais mulheres com esse pensamento de gênero, com esse pensamento de igualdade, para que tenhamos leis mais eficazes e também um executivo mais ferrenho no sentido de aplicabilidade dessa lei, né? A nossa live está quase acabando, tem 4 minutinhos então vamos só. ficar com esse recado aí Passa que você acabou de dar, que eu acho super importante, né? Quando a gente fala de prevenir a violência contra a mulher, a gente precisa de políticas públicas eficazes, né? Que funcionem, que dê conta. Quando nós, operadores do direito, atuamos, é porque aquilo já não, a política pública não resolveu. Então a gente tem que manter o foco nisso. Quem vai elaborar políticas públicas para garantir essa igualdade, para evitar, para erradicar a violência contra a mulher, não são os homens, né? Então, nós temos que falar por nós. Eu acho que nós, mulheres, temos que votar em mulheres, mas mulheres que representem aquilo que nós acreditamos e que nós necessitamos. Né? A gente não pode ter mulheres que reproduzam a fala dos homens para manter os seus privilégios. Né? Então a gente vai se preocupar com isso, né? Quem é que está falando e que eu acredito que vai elaborar uma política pública capaz de reduzir os índices de violência contra a mulher, né? De criar mais espaços para as mulheres nos espaços de decisão, nos espaços de escolhas políticas. É isso que a gente tem que se preocupar para que no futuro a gente não precise ter uma conversa como essa, né? Pensar em estratégias para atender mulheres vítimas de violência doméstica, né? Nosso maior sonho é que isso tudo acabe, né? Que isso não exista, que a gente não precise mais falar de diferença de gênero, que a gente possa olhar a todos com igualdade. É nosso, acho que, nosso sonho, né? É de ver pessoas sem preconceitos, sem racismo, sem olhar machista. É importante realmente a gente ter um olhar único, né? Gente, a gente tem 2 minutinhos, não sei se a gente já vai dando as considerações finais, se tiver mais alguma pergunta, 2 minutos e meio. A gente tem sempre muito para falar, né, Marília? Menina, a gente tem 1 hora e a gente não consegue exaurir O tempo é nada. uma coisa muito limitada para a gente, né? Qualquer tempo que a gente tiver vai ser pouco para tudo que a gente tem para falar. Sim, com certeza. Mas eu gostaria muito de te agradecer pelo seu aceite de estar conosco. É uma honra ter você conosco, conversar sobre isso e pensar política para as mulheres. Eu quero te agradecer por todas as vezes que você me responde, fulano está precisando de ajuda. Infelizmente, a gente acaba recebendo muitos Posso pedidos de aproveitar ajuda e para você também está passar sempre o canal, o pronto. Pardo no DEM? Pode, que a gente tem O pode, um Vamos minuto e lá. meio. O DDD é 21. O número do telefone, do WhatsApp é 97-226-8267. Ou o e-mail nudem, nudem.defensoriarj@gmail.com. Um beijo, gente. Muito Obrigada, eu obrigada que por agradeço. tudo. Muito obrigada aí pela. Estão falando que a gente é Ah, maravilhosa, que somos incríveis. somos, nós todas somos. E parabéns pelo esse trabalho da Somos OAB mulheres. Mulher, eu sou muito fã, acho muito importante tudo isso que vocês vêm desenvolvendo, não só para as advogadas, mas também me contempla enquanto defensora pública, todos os debates que vocês travam aí, as desigualdades de gênero dentro da carreira, isso tudo é muito importante. Muito obrigada. Com certeza. Tem sido incrível realmente a nossa atuação. Até hoje
uma mulher estava falando, reclamando que na OAB dela, do estado dela, não tinha uma atuação tanto quanto a nossa. Então, a gente tem esse orgulho mesmo de trabalhar muito. Agradeço a todos pela audiência. Vamos divulgar esse conteúdo para que mais mulheres possam ser contempladas com tudo isso. E a nossa live está finalizando em 15 segundos. Beijo. Um beijo a Beijo todos. para todos. Um beijo, Cláudia. Obrigada. Muito obrigada por tudo mesmo. Tchau, gente. 5, 4.